Imagine um mundo onde o próprio planeta parece conspirar contra a vida. Uma força implacável surge, trazendo destruição em uma escala inimaginável. Mas de onde veio essa ameaça mortal? Das profundezas sombrias do oceano ou da terra que treme sobre nossos pés? Hoje vamos explorar o maior evento de extinção da história da Terra. Um momento onde o medo não escolhia lados. Porém, pela primeira vez, houve uma breve janela de tempo, há muito tempo, antes mesmo de os dinossauros existirem, em que suas chances de sobrevivência eram melhores nos oceanos e nos mares, já que quase tudo acima da água, incluindo a própria mãe natureza, parecia ter sido projetado para o máximo de perigos. Dessa vez, o perigo não estava no mar, mas sim na superfície, no continente, em terra firme. A terra estava mais perigosa do que nunca, e o maior inimigo da fauna e da flora não andava sobre quatro patas, muito menos cruzava o oceano com suas nadadeiras. Na verdade, essa coisa respirava o magma, soltava gases venenosos e causava tremores que atingia todo o supercontinente Pangeia. Prepare-se para desvendar um passado assustador que moldou o futuro da vida como a conhecemos. Essa época é chamada de Lopingiano. Esse nome provavelmente não significa nada para você, mas ele representa a última época do período Permiano e ocorreu entre 259 e 252 milhões de anos atrás. Esse foi um dos períodos da história em que a Terra era praticamente irreconhecível em quase todos os sentidos, incluindo o próprio tempo. Naquela época, a Lua tinha uma órbita mais próxima da Terra, o que fazia com que os dias fossem mais curtos do que são atualmente, com cerca de 22 horas. Para adicionar a confusão, a geografia era completamente diferente do que conhecemos hoje, pois a maior parte das massas terrestres da Terra estavam unidas no supercontinente Pangeia, conectando África, as Américas, Antártica, Índia, Austrália e partes da Europa. Ao leste, você encontraria uma grande ilha composta pela atual Sibéria, Cazaquistão e norte da China, enquanto ao sul havia outra ilha formada pelo sul da China e várias regiões do sudeste asiático. Além disso, Turquia, Irã e Tibete também eram ilhas nesse ponto, cercadas pelo Oceano Tétis de um lado e pelo Paleotétis de outro. Esses dois corpos de água eram grandes, mas nada comparados ao superoceano a oeste de Pangeia, o Pantalassa. Esse oceano pré-histórico era diferente de tudo que veio antes ou depois e ocupava mais de 60% da superfície da Terra, sendo 2 vezes maior que o atual Oceano Pacífico. Apenas imaginar um oceano desse tamanho é assustador e provavelmente significa que deveria ser evitado a todo custo. Apesar de seu tamanho grandioso, o Pantalassa e outros oceanos naquela época eram relativamente calmos em relação ao que habitava neles. Claro, havia tubarões que haviam evoluído 200 milhões de anos antes. Se você é um entusiasta do Permiano, talvez esteja imaginando o Helicoprion, um tubarão de 8 metros de comprimento, que se tornou símbolo da fauna marinha do Permiano. Ele possuía uma das bocas mais estranhas de todos os tempos, consistindo em um aglomerado de dentes grandes na mandíbula inferior, organizados em espirais. No entanto, embora esse tubarão gigante seja do Permiano, ele já havia desaparecido no Lopingiano, deixando os oceanos relativamente vazios de vida gigante. Os mares e oceanos eram, portanto, dominados por criaturas muito menores, como moluscos, peixes ósseos primitivos e bivalves que viviam em Recife. Esses recifes eram a característica marcante dos mares durante o Lopingiano. Eram compostos por esponjas calcárias chamadas esponjas classe esponjas, que criavam vastas formações semelhantes a recifes de corais modernos. Mas o que realmente tornava o Lopingiano um pesadelo não era o que estava na água, mas sim o que acontecia acima dela, em terra. Para começo de conversa, o mundo naquela época era intensamente árido, uma combinação de fatores climáticos, e a configuração do supercontinente Pangeia significava que desertos cobriam grande parte do planeta. A maioria das áreas do interior de Pangeia era quase totalmente estéril, com pouquíssima vegetação, devido às
as condições extremas de secura. Até mesmo florestas densas, comuns em outros períodos da história da Terra, eram raras. As plantas que existiam eram em sua maioria coníferas e samambaias gigantes adaptadas ao ambiente árido. A fauna terrestre também era dominada por criaturas que pareciam ter saído de um filme de terror. Entre elas estavam os terapsídeos, os ancestrais dos mamíferos modernos, que não eram exatamente bonitinhos e fofinhos. O gorgonópsido, por exemplo, era um predador de topo com até 4 metros de comprimento, equipado com dentes afiados e uma aparência que misturava características de mamíferos e répteis. Além disso, havia os dicinodontes, herbívoros robustos com aparência incomum, dotados de corpos semelhantes a barris e um bico córneo. Mas talvez o aspecto mais aterrorizante do Lopingiano fosse o próprio planeta. Durante essa época, o clima estava em um estado de caos absoluto. A Terra estava em meio a uma transição climática massiva, com períodos de resfriamento extremo, seguidos por aquecimento severo. Isso foi causado em parte pelas erupções vulcânicas massivas que ocorriam na Sibéria, conhecidas como armadilhas siberianas. Essas erupções liberavam enormes quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera, contribuindo para mudanças climáticas globais rápidas e intensas. No final do Lopingiano, esses eventos culminaram na maior extinção em massa da história da Terra, conhecido como a extinção do Permiano-Triássico. Cerca de 90% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram, marcando o final de uma era e pavimentando o caminho para o surgimento dos dinossauros no Triássico. E aí, se você vivesse nessa época, você teria mais medo das criaturas ou da mãe natureza? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Hoje nós falamos sobre a pré-história, tempos primitivos. Mas e o futuro? O que será que o futuro nos reserva? Se você tá curioso para saber, dá uma olhada nesse próximo vídeo que eu deixei pronto para você que tá excelente. Clica lá para assistir. Até a próxima, viajante curioso!